A live da manhã. Está conectado aqui? Tá. Hoje a gente vai falar sobre marketing e vendas. Digamos que dois corações da tua empresa. Duas áreas que se comunicam muito forte, mas duas áreas distintas. Tem gente que confunde muito, pensa que vendas é igual a marketing, marketing é igual a vendas, mas existe uma diferença aqui. Só que os dois, eles trabalham um para o outro. O marketing, ele serve para quê? Para te dar voz, para fazer você ser enxergada, para chamar a atenção, para comunicar uma ideia. As vendas, para vender para o cliente. Você tem aquela ideia estabelecida, você tem a percepção de valor. As vendas é basicamente bater pro gol. Para quem entende de futebol, o marketing é o meio-campista que dá o passe, deixa na cara do gol. E as vendas são o centroavante, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Cristiano Ronaldo, que vai lá e empurra pro gol. E o que eu quero trazer dentro dessa live aqui é um contexto de estratégia para você ter na sua cabeça. Eu vou trazer a base, a raiz do que tem que ser feito. Tá? É a raiz do que a gente usa no método Agente Escalável, que é um método muito vitorioso. Vamos lá, primeira coisa. Para começar a falar sobre tudo isso, é importante eu falar de marketing de 3 etapas. O que é isso? Você sempre tem que pensar em 3 etapas. Você não pode ser uma pessoa ansiosa. Tipo, você vai fazer um anúncio, você já quer o agendamento. Você vai pensar em rodar um anúncio, vai pensar em rodar uma campanha, você já está pensando em agendamento. Calma. Você sempre vai pensar num funil, você sempre vai pensar em etapas. E o marketing de 3 etapas é a forma mais eficiente possível de você conseguir agendamentos com alta percepção de valor. O que são essas 3 etapas? Chamar atenção, merecer atenção e aprofundamento. Se você não chamar a atenção da pessoa, a pessoa não vai nem te ouvir. Você vai ficar falando com o vento aqui. Sua visualização de store não vai ter resultado, seus posts ninguém vai visualizar. Então a primeira coisa de todas, para você começar a ser ouvida, é chamar a atenção. Ó, a partir de tudo que eu vou trazer aqui para você, você vai conseguir fazer um diagnóstico do que está certo e o que está errado na sua empresa. Então a primeira coisa é essa. Chamar atenção. O chamar atenção está ligado aos 2 primeiros segundos de um vídeo. Está ligado ao título do vídeo. Está ligado ao início, ao começo. Se eu não chamo sua atenção, você não vai me ouvir. Primeira coisa, pensa que você está falando com desconhecidos. E tem um monte de gente competindo atenção com você. Tem um monte de vídeos, um monte de profissionais, um monte de coisa. Se você não chamar a atenção das pessoas, você não vai ser ouvida. Então, 2 primeiros segundos de vídeo impactante, um antes e depois muito expressivo. Tem gente que faz antes e depois jogo de 7 erros. Você olha pro antes e depois e fala, rapaz, qual que é a diferença? Você olha pra barriga da mulher e fala, não mudou o quê? Não mudou muita coisa não. Você fica tentando adivinhar. Às vezes até parece que o depois está melhor do que o antes. Então isso aqui não chama atenção. Isso aqui é uma coisa a ser ignorada. A pessoa bate o olho nisso e ela pensa, mais uma profissional aqui vendendo alguma coisa. Tipo, ela nem raciocina muito. Você acha que ela fica pensando muito? Ela nem raciocina muito. Ela só olha e passa, é rápido. Ela fica com o dedinho. Ela vê mais um post, legal, uma profissional aqui ganhando a vida, parabéns pra ela, e sobe e vida que segue. Agora, quando você traz um antes e depois, eu costumo falar brutalmente expressivo, você olha o antes, você olha o depois e fala, caraca, não tem como ignorar. Você para pra ver e fala, nossa, olha a vida dessa mulher como foi transformada. Sei lá, uma pessoa que tava cheia de entrada no cabelo, uma calvície bem forte, alopecia, uma pessoa que emagreceu muito, uma micropigmentação antes e depois, ou uma remoção a laser, é impossível de ignorar. Você olha e fala, caraca, você para, chamou a atenção. 2 primeiros segundos. Você bateu o olho, uau. E além disso,
Quando você traz resultados brutalmente expressivos, resultados fortes mesmo, além de você chamar a atenção, você já cumpre com outros papéis aqui. Porque a pessoa já fica com vontade de saber o preço, a pessoa já fica com vontade de agendar. Muitas vezes ela agenda até de impacto. Acontece de funcionar muito bem, tipo, ela viu aquele antes e depois ela já quer agendar, já está pronta. É diferente de outros conteúdos. Então, primeira coisa, chamar a atenção. Você pode fazer esse chamar de atenção com resultado expressivo, como eu falei. Você pode chamar a atenção com alguma coisa esquisita que acontece durante o vídeo. Você quer um exemplo de chamar a atenção? Você não precisa necessariamente fazer isso. Mas você quer um exemplo gritante disso? Vai lá e procura o Manga, o prefeito de Sorocaba. Ele chama a atenção todo início de vídeo. Ele pega um tema do momento lá e o MC Posé vai tocar em Sorocaba. Na verdade, eu fiz um projeto de lei que proíbe. E aí ele vai trazendo coisas. Alguém vai preso, ele fala, fulana de tal vai estar em Sorocaba. Ela e qualquer outra pessoa está convidada, pode vir para Sorocaba porque vai ter não sei o que lá, de um show de não sei o que. E aí ele vai utilizando ganchos para chamar a atenção da pessoa no início do vídeo e depois ele conta a mensagem dele. Ele é master nisso. Não, ele é muito bom nisso. Muito bom mesmo. O grande ponto aqui é que você não precisa necessariamente fazer isso, só se você quiser. Só que qual que é o ponto? Qual que é o grande contexto aqui da coisa? É você entender a base. O que ele utiliza para chamar a atenção? Ele utiliza temas que está todo mundo falando, temas do momento, pautas quentes. Ele utiliza temas populares, ele utiliza gritaria, ele utiliza impacto visual. Às vezes um cara tá lá com ele com assalto aqui em Sorocaba, não vai ter. Ele utilizou o apelo, né, do visual, né? Então são coisas que você pode fazer. Ah, Humberto, eu faço procedimento, eu sou tímida, não quero fazer uma superprodução, não quero nem falar com a câmera. Precisa? Dá para chamar atenção? Claro que dá. Dá para chamar atenção. Polêmica, boa, Jéssica. Você pode criar polêmica com um título. Antigamente, a Folha de São Paulo, o Estadão, jornais impressos, como que eles chamavam a atenção das pessoas? Com a headline, que é um título. Às vezes um título chamativo. Ou muitas vezes você é uma cabeleireira, sei lá, você faz alisamento. Você não precisa pôr título, não precisa pôr nada disso. Você precisa pôr um alisamento, um liso espelhado, um alisamento saudável, um cabelo balançando, um rosto bonito, vai chamar a atenção. Uma coisa que você pode fazer bastante, inclusive, é utilizar rostos bonitos, rostos marcantes. Por exemplo, ruiva. Se eu não me engano, 2% da humanidade, acho que é bem menos, 0, alguma coisa por cento é ruiva. É um evento raro, chama muita atenção. Se você tem uma cliente ruiva natural, você faz uma micropigmentação dela e posta uma foto dela olhando para a câmera, bem produzida, bonita, se ela tiver olho verde ainda, enfim, ela tiver características que chamam muito a atenção, vai ajudar muito no seu procedimento. A foto vai chamar a atenção, entende? Então, características. A Jéssica aqui, por exemplo, né? A Jéssica trabalha com lash lifting para chinesas, é algo que chama bastante atenção, muita atenção, porque não é uma coisa tão natural de fazer esse tipo de procedimento. Aí a chinesa mesmo, ela para olhar, porque não é comum, as profissionais param para olhar, chama atenção, diminui o custo por clique, funciona bem. Então existem vários elementos aqui que você pode utilizar, mas principalmente o impacto visual para quem trabalha com nichos visuais. O que é um nicho visual? Um nicho visual é um nicho de trabalho, é uma carreira, uma profissão, onde o que você faz é muito visual. Tipo um cabelo, uma sobrancelha. Só de olhar, não precisa falar uma palavra. Só de olhar você consegue ver se é feio, se é bonito, se chama muita atenção. Então você vai usar muito impacto visual. Esse é o ponto do chamar atenção. Beleza? Aí tem o merecer atenção. O merecer atenção, geralmente ele acontece no feed. Você chamou atenção. Uau, legal. Essa profissional é boa. Aí você clica no perfil dela, você olha, não vi tudo isso, ou não tá legal, ou tem muito ruído, muita bagunça.
A pessoa olha e fala, ah, bacana, bonito, vai lá, vai, pega e vai embora. Não mereceu a atenção da pessoa. Ela chamou a atenção, mas não reteu. Não mereceu a atenção. Então qual que é a ideia? É você ter um feed que corresponde àquele anúncio que você colocou para atrair aquela pessoa. Eu costumo falar para as pessoas, 12 primeiros posts tem que estar impecável, tem que estar muito bom, tem que estar chamando a atenção à altura, para merecer atenção. A pessoa olha e fala, uau, deixa eu ver os trabalhos dessa profissional. Aí ela vê os trabalhos e fala, caraca, trabalhos impecáveis, muito bom, mereceu atenção. Aí a pessoa vai talvez seguir você, clicar para seguir, talvez ela vai continuar acompanhando, ela vai continuar contigo. Então, mereceu atenção. Aí onde que entra a terceira etapa, que é o aprofundamento? Store. Na sequência de stores, nos stores, você vai aos poucos aprofundando sobre a qualidade do procedimento, quebrando objeções e até mesmo trazendo afinidade contigo, fazendo a pessoa confiar mais em você. Quando você é uma profissional que mostra um pouquinho da sua vida pessoal, conta um pouquinho das suas histórias, eu não estou falando de se expor muito não, caso você não queira, mas eu estou falando de fazer a pessoa te conhecer, fazer a pessoa ter mais confiança, fazer a pessoa saber que você é gente da gente, sabe? Isso aqui cria confiança para gerar um agendamento. E aí você vai aprofundando. É muito mais fácil comprar de quem você tem afinidade, de quem você confia, de quem você é amiga, literalmente. Se você consegue fazer as pessoas terem esse sentimento de amizade contigo, eu já vi profissional que nem é tão boa, que fala abertamente, olha, eu nem sou tão boa, mas eu tenho carisma. O que é esse carisma aí? Esse carisma é simplesmente você fazer com que as pessoas sintam afinidade por você, sintam vontade de ter uma amizade contigo. Mas como que faz isso? Qual que é a técnica para isso? É a mesma coisa que você faz no pessoal, no particular. Começa a conversar, começa a gravar stories, não pensando que você está falando com um monte de gente. Pensa que você está falando com uma pessoa. Você quer saber uma técnica que eu uso muitas vezes? Eu penso em uma pessoa para dar um exemplo. Então vamos supor que a gente está falando, sei lá, de bloqueio emocional. Eu penso em algum bloqueio emocional de alguma aluna que me contou em algum momento e eu começo a falar como se eu estivesse falando para ela. E aí um monte de gente começa a se identificar também. Nossa, você está falando comigo. Mas por que a pessoa sente que eu estou falando com ela, sendo que eu estou falando com de outra pessoa? Porque os padrões se repetem. E quando você está focado em um problema real, a sua fala fica real. Manda uma cabecinha explodindo aí, se fez sentido para você, se explodiu tua cabeça aí. Então você vai falar, por exemplo, você vai quebrar a objeção sobre lash lifting. Será que fica natural? Sei lá, quais são as objeções de lash lifting? Não sei. Aí você vai começar a falar como se você estivesse convencendo uma cliente que você já convenceu no 1 a 1. Massagem, a Lidiane faz massagem, né? Começa a pensar numa pessoa que tinha fibromialgia, que tinha uma dor crônica, que você fez massagem e resolveu, mas que ela não estava querendo agendar. Aí você começa a escrever ou gravar o store pensando que você está convencendo aquela pessoa. Você vai convencer um monte de gente ao mesmo tempo, simultaneamente. Simultaneamente um monte de gente vai ser convencido, por quê? Porque você focou em uma pessoa. Então isso aqui é o aprofundamento. Vamos lá de novo. Chamar atenção, merecer atenção e aprofundamento. Chamar atenção é o primeiro post, é o post convite, é o post do anúncio. Os 2 primeiros segundos desse post. O merecer atenção é o feed, a sua imagem de perfil, foto de perfil, é a sua bio. Merece atenção, gera credibilidade ou não. E o aprofundamento são essas histórias que vão sendo contadas no dia a dia. São os stores. Se você trabalha os 3 bem feito, principalmente o chamar atenção e o merecer atenção, você muda a tua vida completamente. É simples, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa complexa. Eu costumo falar para meus alunos, é simples. Só que o simples não significa fácil.
É um desafio, muitas vezes, você fazer o que tem que ser feito para chamar atenção. Às vezes é um desafio para você conseguir merecer atenção, montar o feed da forma que tem que ser montado e desenvolvendo isso um passo de cada vez. Aí existem outras coisas que você precisa ir trabalhando, que é treinar o seu olhar. Sempre falo para meus alunos, você tem que treinar sua percepção, você tem que treinar o seu olhar. Essa é a primeira coisa. Treina o teu olhar. Como que treina o teu olhar? Refinando-se como pessoa. Você quer falar de sofisticação? Se você não curte sofisticação, sei lá, vou dar um exemplo aqui grotesco, vocês vão dar risada, mas talvez seja, você se identifique, talvez seja você, mas não é para levar pro pessoal. Vamos supor que você quer vender uma coisa muito elegante, muito refinada para um público muito refinado. Se você é uma pessoa que ouve MC Pose do Rodo, nem sei que música que esse cara toca, mas sei que ele foi preso esses dias aí, né? Se você ouve MC Pose do Rodo o dia inteiro, dificilmente você vai conseguir se conectar com a pessoa que ouve música clássica. Dificilmente você vai conseguir se conectar com uma pessoa que tem um gosto mais refinado para música. Ah, meu Deus, você está falando que o Pose do Rodo não é refinado. Não, não é refinado. Desculpa, mas não é. Você, se você está envolvida nesses exemplos, se você está envolvida nestas coisas, nessas circunstâncias, você não vai conseguir se conectar com a outra pessoa, com outro público. Então a primeira coisa é você se refinar, refinar o seu grau cultural, refinar-se no sentido de padrão de beleza. Existe muito a queda da beleza hoje em dia, né? Tudo é relativo. Existe uma vertente de pensamento que é o relativismo. Eu sou muito crítico a isso, inclusive. Isso aí acaba derrubando a cultura de um povo. Tudo é relativo, tudo é arte, tudo é cultura, tudo é beleza, tudo é belo, todo mundo é bonito. Não, não é assim que funciona. Nunca foi assim que funcionou. Se você vê toda a história da arte, eu estudei história da arte na faculdade. Tem várias coisas que você... Tem vários artistas que você vai ver. Cara, o cara se refinou muito como pessoa, o cara era filósofo, Leonardo da Vinci, inclusive. O cara era um gênio. Se você olhar a Mona Lisa, tem proporção áurea lá, tem estudo, tem muita coisa. Se você olhar uma música clássica, eu tive banda, não sou um músico em ativa, né? Mas entendo de teoria de música. Cara, é uma complexidade fantástica para você construir uma música clássica, para você construir um negócio assim. Então, se você quer vender uma ideia mais complexa, se você quer vender uma ideia mais refinada, você precisa se refinar como pessoa, não tem jeito. E aí você vai começando a se conectar com esse público, você vai começando a se aprofundar. A pessoa vai começar a se aprofundar com você e ela vai começar a se identificar mais. Ela vai começar a gostar mais, ou não. Sacou? Então, tudo começa com você mesmo. Tudo começa com o seu grau de refinamento. Então, resumidamente aqui, eu vou pagar meu pedágio e vou dar a conclusão. Calma aí. Efetue o pagamento e siga as instruções do visor. Efetue o pagamento e siga as instruções do vendedor. Obrigado e boa viagem. Bora. Então, resumidamente aqui, chamar atenção, merecer atenção, aprofundamento. Se você está tendo pouca visualização, se você está tendo pouco direct não, se você está tendo pouca visualização, pouca gente entrando no seu perfil, é o chamar atenção que você precisa trabalhar. Se você tem muita gente entrando no seu perfil, um custo por clique barato no seu anúncio, mas ninguém está te seguindo, ninguém está mandando direct, é o merecer atenção aqui que é o problema. Principalmente se ninguém está te seguindo. Se você não está recebendo direct, ou se você está recebendo direct, mas as pessoas não estão agendando, é o aprofundamento. Você tem que quebrar objeções, você tem que fazer essa técnica que eu falei de pensar em uma pessoa e quebrar a objeção dela, que vai quebrar de todo mundo. Você tem que começar a gerar encantamentos sobre o seu trabalho. E amanhã, na live de amanhã, eu vou falar sobre aprofundamento. Eu vou trazer mais formas de você conseguir convencer essa pessoa, tá? A arte de você aprofundar dia após dia, cara, aumenta expressivamente o seu faturamento. Tá bom? Então vamos lá. Começa a fazer o diagnóstico do seu negócio hoje. Qual é o seu maior déficit? É no chamar atenção?
Ou você fala com muita gente, mas ninguém está te seguindo. Merecer atenção. Ou você não está conseguindo fechar o agendamento, venda, aprofundamento. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. E a gente vai falar também sobre venda. Hoje a gente falou só sobre marketing, né? Vamos falar sobre aprofundamento. Talvez a gente fale na terceira live sobre venda. Vamos ir destrinchando esse tema. Beleza? Então é isso. Se você é novo aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Tem o link da bio também. Todas essas lives vão pro Spotify. Às vezes a gente fala de inteligência emocional, de mentalidade, de técnica. Sempre vai ter algo que vai impactar você, vai te ajudar de alguma forma. Vai treinar na academia, vai lavar louça, cozinhar. Bota um fone de ouvido e me ouve que você vai ficar sábia. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente na sua respiração. Se respirar fundo, reduz o batimento cardíaco, te dá consciência e atenção plena para o presente. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, falando de negócios, falando de princípios, e direta ou indiretamente sempre falando da palavra do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de transmitir luz e que cada um venha absorver da melhor forma. Afinal, o pretexto é o empreendedorismo, o pretexto é o fazer dinheiro. Mas a nossa missão é muito maior do que isso. Que cada um venha tomar consciência disso. Que cada um aqui venha entender da sua missão, do seu valor, do seu propósito. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o seu ano. Coisas maravilhosas ainda vão acontecer esse ano na tua vida. Entrega o melhor de si, tenha fé. Vamos pra cima. Muito obrigado por estarem aqui sempre. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e tamo junto. Tchau, tchau.